contar uns problemas, né, que surgiram dentro da visão da ortodoxia. Vocês vejam, os ortodoxos criaram 3 eixos fundamentais para sustentar a sua opinião e a instituição católica, como foi chamado, né? Os 3 eixos são o credo, o clero e o cânon. Cânon é uma palavra grega, né, que significa lista. O cânone é a lista dos livros escolhidos, que são esses 27 textos que eu apontei há pouco. Então, o cânone é o texto escolhido, que passa a se tornar escritura, ou seja, são os textos sagrados. Como são textos sagrados, eles são inquestionáveis. E aqui nós temos um outro problema que não existia e passa a existir. Quando um grupo seleciona um texto e diz assim, esse texto é o cânone, ele transforma o texto em intocável. Então ninguém mais questiona o texto. Mas o texto é cheio de falhas, nós sabemos. Sabemos que o texto não só é cheio de falhas, como o texto é uma opinião só. Então quando você diz que o texto é inquestionável, você cria um congelamento das ideias. E isso aqui, esse processo que eu estou colocando, ele já começa a acontecer no ano de 90, 100. E ele se consolida ao longo de todo o século II e III. É muito rápido. É um processo de distorção muito rápido. Final do século I, século II, século III, já está consolidada a ortodoxia. E, com o cânon, o início do congelamento das ideias. Os bispos que formavam esse grupo aqui, eles diziam que a autoridade deles vinha de uma sucessão direta dos apóstolos. Por isso, não se podia questionar o cânon. Que seriam textos dos apóstolos, que não eram, né? E, portanto, você não toca nos apóstolos. E não toca nos sucessores dos apóstolos, somos nós, os bispos. Né? Ou seja, você congelou completamente a interpretação da mensagem cristã. Parou no tempo, congelou em uma fatia só. E ainda criou um processo que não existia, né? Que é o processo de sacralização dos apóstolos. Os apóstolos são inquestionáveis. Os apóstolos são homens como todos os outros. Tinham opiniões diferentes como todos os outros. Vocês acham que é interessante, não é? Em 40, muito pouco depois, né? Muito pouco tempo depois da crucificação, né? Já há um grande debate entre Paulo de Tarso e Tiago. Esse debate acontece em Jerusalém. Porque Tiago entendia que, sendo o cristianismo a continuação do judaísmo, só os judeus poderiam participar. Então, ou seja, se você não era judeu e queria ser cristão, você teria que ser circuncisado. E além de ser circuncisado, você teria que seguir toda a dieta dos judeus e seguir toda a lei judaica. Ou seja, eu estou dizendo para vocês que em 40, ou seja, 10 anos após, mais ou menos, né, a crucificação, já está havendo uma distorção absurda. Uma mensagem que era para ser universal, já tem alguém querendo dizer que não, ela não é universal, ela é só dos judeus. Então vamos agradecer Paulo de Tarso, que foi ele que conseguiu fazer com que isso não acontecesse. A opinião de Paulo de Tarso foi outra, não, é para todos a mensagem. Para todos. Qualquer um pode chegar até nós. Né? Qualquer um pode ser cristão. Então é só para a gente começar a pensar que as distorções elas são inúmeras. É preciso ter um senso crítico para avaliá-las. Né? Então vejam, esses 3 eixos aqui, que foi criado por ortodoxia, né? O credo. O que é o credo? Né? É uma regra de fé. Uma regra de fé. Que é construída dentro de rituais. Então você tem o batismo, você tem a Eucaristia e todos os outros rituais que compõem a ortodoxia, que todo mundo conhece pela tradição. Né? Isso foi criado, isso não existia. Esses rituais não existiam. Não era obrigatório, né, dentro de uma comunidade cristã. Qual que é o problema de se criar um credo? Né? Isso aparece nas cartas, né, desses bispos do período. Né? Então, o Irineu, o Tertuliano, que são os bispos principais. Né? Quando você cria uma regra de fé,
em um processo de ritual, você tira a principal característica da religião cristã, que é mudança de comportamento e uma descoberta interior. Esse era o eixo principal. O eixo de uma mudança interior, de uma mudança de comportamento, de uma descoberta, de uma busca pela verdade. Quando eu coloco um ritual e eu digo que você precisa cumprir a regra e seguir o ritual, eu estou criando um conceito de religião que envolve praticamente a obediência. Vocês entendem? Então, ou seja, o que é a religião cristã? É afirmar o credo. O que é o credo? Seguir essa regra de fé e fazer esses rituais aqui. Mas então é isso? Então eu entro na igreja, escuto, repito, sigo toda a regra do credo, participo das cerimônias e é isso? Essa é a mensagem? Não era essa a mensagem. Não era essa a mensagem. Passou a ser. Ou seja, você transforma o cristão, né, em um passivo. É passivo. Inclusive há uma frase do Irineu, que é um bispo desse contexto, que diz assim: é preciso abaixar a cabeça para a autoridade eclesiástica. Ou seja, a mensagem da autotransformação, ela se perdeu completamente. Porque basta repetir o credo, fazer os rituais, e eu já sou um cristão. Mas a proposta não é essa. Não era essa, pelo menos. Além do credo e do cânon, nós temos o clero. E aqui há o surgimento de um processo gravíssimo dentro da história do cristianismo. Né? O clero, que não existia e passou a existir, né, faz uma distinção entre dois tipos de pessoa. Então existe o clérigo e o leigo. O clérigo é aquele que está dentro da hierarquia da ortodoxia. Portanto, é o bispo, em primeiro lugar, né? Em segundo lugar, os padres e em terceiro, os diáconos. Esses são o clero. Todos os outros são os leigos. Ou seja, a humanidade está dividida em dois: a autoridade religiosa e todos os outros. Qual que é o problema disso, de criar isso? Né? Porque, mais uma vez, você tira da pessoa a possibilidade de ela efetivamente compreender a mensagem e realizar uma transformação. Porque só o que ela tem que fazer para ser religiosa é obedecer à hierarquia. Então existe uma hierarquia, que é o clero. E essa hierarquia cria o credo e segue o cânon. Só o que eu tenho que fazer como cristão é respeitar a hierarquia, realizar os rituais e, de forma alguma, questionar o cânone. Então vocês vejam aqui, nós observamos o nascimento do dogma, que não existia na mensagem cristã. Ou seja, o nascimento de uma tentativa de colocar algumas ideias como absolutas. É essa a ideia, esse é o certo e acabou. Quem diz o que é certo? A hierarquia do clero. Quem aceita o certo? Todos os outros, que são os leigos. Então você ouve o certo, abaixa a cabeça e é isso. Repete o ritual, não questiona o cânone e acabou. Tudo isso foi construído. Nada disso existia na mensagem cristã. Quando nós observamos, por exemplo, um grupo desses considerados heréticos, né, que não se consideravam, mas foram considerados heréticos, como eu disse, por exemplo, os gnósticos, né, haviam vários outros. Né, eu vou usar os gnósticos como exemplo, que no Nag Hammadi eram os maiores ali, eles eram os que tinham mais textos. Né. Vocês vejam que interessante. Os gnósticos também escrevem, nesse contexto, século II, né, século III, uma série de mensagens criticando as posições da ortodoxia. Né. Então eles falam, por exemplo, por que criar uma distinção entre os cristãos? E essa distinção aqui, né, o clero e o leigo, né, se são todos irmãos. Isso já se afirma no século II. Mas espera, são todos irmãos. Estão todos buscando a verdade? Por que criar uma distinção entre os cristãos? Por que criar uma hierarquia
nas reuniões cristãs? São todos iguais. Questionam os outros, né? Os excluídos. Vocês vejam, os gnósticos, nas reuniões que eles se realizavam, só para vocês terem uma compreensão do que isso significa, eles eram tão anti-hierarquia, porque eles entendiam que não tinha por que ter hierarquia, porque eram todos iguais, que eles faziam sorteios antes da reunião. Eles faziam um sorteio para saber quem ia ser o coordenador da reunião, quem ia fazer a leitura dos textos, quem ia falar, quem ia fazer uma profecia, como chamava, se inspirar e falar. Eles faziam sorteios. Por que sorteio? Para não existir hierarquia. Ninguém vai assumir uma posição oficial e é isso. Então sou eu o bispo que comanda a reunião. Não. Hoje é você, amanhã vai ser outro, amanhã vai ser outro. E no outro dia vai ser outro. Eles faziam sorteio como uma forma de garantir que não existiria hierarquia. E uma forma de garantir que não existiria distinção entre as pessoas. E eles criticam, eles dizem assim, então os irmãos se perdem em ambições vazias, ambição de poder, ambição de ter uma posição diferenciada do outro. Não é essa a ideia. Os gnósticos não tinham nenhum processo hierárquico. Vocês vejam uma outra distinção fundamental, né? Se aqui se afirma que o que está colocado é certo e pronto, aqui acontece o contrário. Os gnósticos, eles não só questionavam, né, como eles estudavam vários outros filósofos. Por exemplo, toda a tradição grega. Estudavam toda a tradição grega. E ensinavam a tradição grega e também ensinavam a mensagem cristã. Porque, é claro, estamos todos buscando a verdade. Ou seja, é um questionamento constante. Não é um congelamento, é um questionamento constante. Quando eu digo que o cânon é o certo, eu nego todo o conhecimento da história humana. Eu nego a filosofia cristã, eu nego a filosofia helenística, né? Eu nego toda a tradição grega, porque nada disso importa, o que importa é o cânon. Portanto, aqueles 27 textos selecionados. Mas e o resto do conhecimento? E todo o conhecimento humano? Os outros grupos estudavam. E sabiam que deveria haver um questionamento constante. Para não haver um congelamento. Então veja quanto isso é grave, né? O clero dizia que a fé do bom cristão se mostrava pela obediência. Então aquele que fazia questionamentos não tinha fé. Vocês percebem o quanto isso é grave? Né? Então aquele que tem fé é aquele que não questiona. É o contrário. Aqui, com essa ideia de anular o questionamento, nós vemos surgir um outro conceito errado, que é a fé cega. Então aqui surge a fé cega, que não existia. Então, é isso, não se questiona. Se fizer pergunta, é falta de fé. Então ninguém faz pergunta. Vocês vejam, eu vou entrar um pouco nisso daqui a pouco, né? Mas a base da mensagem cristã é a igualdade. A ortodoxia alterou os textos para colocar a mulher como submissa. Então, por exemplo, tem uma carta de Paulo de Tarso, e isso é fato, né? Dentro dos historiadores é um consenso. Né? A carta foi escrita por uma outra pessoa, e as outras cartas de Paulo também foram alteradas, né? Para retirar tudo aquilo que valorizava a mulher. Então tem uma carta de Paulo que ele diz assim, nas reuniões cristãs, a mulher fica calada. A mulher não fala, não pode falar. E ela está submissa à autoridade do homem. Isso não existia. Isso também foi colocado. E é um fato que foi colocado pelos historiadores. O que existia? Existia uma igualdade total. Igualdade total entre os membros. Homem, mulher, escravo, livre, judeu, não judeu. A mensagem cristã é uma mensagem da igualdade. Não existiam distinções. Qualquer distinção que vocês observarem foram distinções criadas, porque não existiam. São todos seres humanos, né, em busca da verdade. Não há distinções. As distinções foram construídas dentro de um processo hierárquico. E, aliás, extremamente prejudicial. Diga-se de passagem. Né? Vocês vejam que interessante. A mensagem dos gnósticos ela é muito diferente daquilo que nós conhecemos como a tradição cristã.
Aliás, eu vou começar a falar, eu imagino que vocês vão dizer, não, isso está errado, isso não é cristianismo, né? Porque é muito diferente. Né? Vocês vejam o que diziam, por exemplo, os evangelhos encontrados em Nag Hammadi. Vocês vejam que interessante. Né? Vou tentar traçar alguns elementos da mensagem. Né? Os cristãos considerados gnósticos, né, eles eram chamados de gnósticos, porque tem um termo grego que é gnosis, que significa conhecimento. Gnosis é conhecimento. Então eles eram chamados de gnósticos porque eram aqueles que buscavam conhecimento. Algo errado até aqui? Ao contrário, não é? É isso mesmo. Mas já colocado de uma forma pejorativa pelos ortodoxos. Né? Mas qual que é a mensagem dos gnósticos? O grande sentido é o autoconhecimento. Essa é a mensagem principal que aparece em todos os textos não canônicos, né, que foram encontrados na Nag Hammadi. A proposta principal é o autoconhecimento. Porque só quando o homem se conhece, se autoconhece, ele descobre que ele é uma centelha divina. Veja, essa é a mensagem dos gnósticos. Quando o homem faz o processo do autoconhecimento, ele chega à conclusão e ele descobre que há uma luz interior. E esse é o termo que eles utilizavam, uma luz interior. E que essa luz interior, ela vem da sabedoria, que é Deus. Então há uma sabedoria criadora, em alguns textos eles chamam de mente, há uma mente criadora, e essa mente penetra todas as pessoas, através de uma luz interior. E a pessoa é essa luz interior, que é imaterial. A luz interior, a pessoa, a inteligência, ela é imaterial. E a mente criadora, que é a mente de Deus, ela é também, e ela está na inteligência. Então vocês vejam que interessante, né? Aqui já existia um conceito de Deus imanente. Não é o Deus transcendente dos ortodoxos. É um conceito de Deus imanente. Deus é um logos, como se diz em grego, que é uma razão. É uma sabedoria criadora. Dessa sabedoria surgem os homens, né, que eles usavam o conceito, inclusive, de antropos, né, que é a essência do homem. E essa essência, ela é a mesma, que essa é a essência da sabedoria, que é a mente criadora. Ou seja, todos nós viemos, de acordo com os gnósticos cristãos, né, da sabedoria. Nós somos filhos da sabedoria. E nós somos uma luz interior, imaterial, pré-existente, já existia, né, e isso está nos textos gnósticos, né, nesse momento, vivendo a carne. Eles falavam de vestir-se, né? Então essa luz interior está vestida pela carne. E esse estado de estar na carne, né, é um estado que gera confusão, que gera angústia, gera um pouco de dor. Né? Então é um estado de confusão, tanta confusão que faz com que o ser esqueça a sua origem. Portanto, ele deixa de compreender que ele é uma luz interior. Então a mensagem dos gnósticos é autoconhecimento para se alcançar a luz interior. Porque quando se alcança a luz interior, se alcança o conhecimento de Deus. Então a mensagem deles é essa. Só através do autoconhecimento você conhece Deus. Só através do autoconhecimento, portanto, você começa a conhecer o universo. Então vocês percebem que só aí nós já temos um ponto totalmente diferente da mensagem ortodoxa. Por quê? Porque todo o conhecimento está na pessoa. Ela precisa buscar o conhecimento. A luz interior é uma potencialidade nesse sentido. Né? E a pessoa precisa fazer o retorno para alcançar o conhecimento, para alcançar a gnosis. Ou seja, não há nessa filosofia cristã, né, nenhum tipo de processo exterior. Entende? Não há ritual, não há hierarquia, não há uma verdade que alguém diz. Todo o processo é um processo do ser se construindo. Portanto, todo o processo é um processo do ser buscando o conhecimento. E esse conhecimento está nessa luz interior que ele é.
Desse conceito da natureza humana, né, como ser uma natureza criada, inclusive tem uma metáfora que eles usam que eles falam da mãe, né? Então essa sabedoria é a mãe. E do seu útero tudo veio. Que é a natureza criadora, a sabedoria criadora. Né? Essa essência comum de todos os homens é o fundamento da igualdade. Por que é o fundamento da igualdade? Né? Porque todos têm a mesma essência e todos estão buscando a verdade, buscando o conhecimento. Então vocês vejam, essa mensagem já é completamente diferente da que nós conhecemos. Porque nós conhecemos uma mensagem de um Deus transcendente e de um Deus, como explicavam os ortodoxos, né, que está totalmente distanciado dos homens. Deus é o Criador e a humanidade ela é passiva, ela foi criada. E aí o grande desafio da humanidade é suprir, vamos colocar assim, essa distância entre ela que foi criada e o Deus Criador e alcançar